Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós falaremos um pouco sobre geometria, tá? Que é uma das áreas da matemática. E o assunto de hoje é formas geométricas espaciais, tá? Nós já conhecemos na geometria as formas geométricas planas, né? Desde pequenininho vocês já ouviram falar no triângulo, no quadrado, no retângulo, né? E no círculo, são formas geométricas planas. Na aula de hoje, nós veremos as figuras geométricas espaciais, ok? Então é assim, a geometria espacial é uma área da matemática que estuda as figuras espaciais, ou seja, figuras dispostas no espaço. Mas, professora, como eu sei se uma figura é espacial ou ela é plana? Na figura espacial, ela tem comprimento, largura e altura, ok? Nós veremos aqui abaixo alguns objetos que nós encontramos no nosso dia a dia que são considerados formas geométricas espaciais. Vamos aos exemplos. Vamos aos exemplos aqui de algumas formas geométricas espaciais, tá? Então, essas figuras, elas são encontradas no nosso dia a dia. No primeiro, nós temos um dado, que nós encontramos em brinquedos, enfim. No segundo, um tijolo. Logo após, uma casquinha de sorvete. Embaixo aqui, uma garrafa de refrigerante, uma bola e uma pirâmide, ok? Essas figuras, elas recebem um nome na geometria. A primeira, vamos ver se vocês sabem qual o nome da primeira. Vou deixar aqui uns segundinhos para vocês pensarem aí. Bom, a primeira nós chamamos de cubo na geometria. A segunda, ela recebe o nome de paralelepípedo, esse formato dela, tá? Paralelepípedo. Na terceira, nós temos um cone. Na quarta imagem, que está logo abaixo, que é a garrafa de refrigerante, nós chamamos de cilindro, esse formato. A quinta imagem é chamada de esfera e a última, uma pirâmide, ok? Pessoal, corrigindo aqui. No slide anterior, eu falei uma garrafa de refrigerante, mas não é uma garrafa, é uma lata de refrigerante, tá bom? Bom, aqui eu trouxe as formas geométricas para que vocês conheçam, ok? As espaciais. Então, aí a pergunta, você conhece as formas geométricas espaciais? Agora, vocês podem dizer que sim, porque nós acabamos de estudá-las no slide anterior. Observe as formas que vão se apresentar e o seu nome, formas geométricas sólidas, tá? Então, olha lá, nós temos o cilindro, o cone, o cubo, a esfera, a pirâmide, o prisma e o paralelepípedo, ok? Que nós vimos no slide anterior, mas nós vimos com objetos que encontramos no nosso dia a dia. É muito importante que vocês estudem essas formas geométricas, tá bom? Logo, logo eu darei um desafio para vocês, para que fique mais fácil para a gente estudar, tá bom? Mas estudem, leiam. E uma tarefa que eu já vou deixar desde já para vocês é a seguinte. Procurem na casa de vocês objetos com esses formatos, com essas formas, tá? Normalmente nós temos em casa algum objeto que lembra um cilindro, um objeto que lembra um cone, um cubo, uma esfera, uma pirâmide, um prisma e um paralelepípedo. O que vocês vão fazer para mim? É uma tarefa, tá? Um desafio. Tirem foto desses objetos, mandem a foto para mim com o nome do lado. É uma forma de treino, tá bom? Porque logo mais vocês farão uma atividade avaliativa sobre esse conteúdo. Recapitulando, o que vocês vão fazer? Procurem um objeto com cada um desses formatos na casa de vocês. Por exemplo, um paralelepípedo, nós podemos encontrar uma caixa de sapato, não é? Tira uma foto desse objeto para mim. Me envie aqui pela plataforma, do mesmo jeito que vocês estão me mandando os exercícios, mandem para mim e aí vocês vão colocar do lado o nome do objeto, ok? É uma forma da gente treinar com um material concreto.
Bom, pessoal, para concluir esse assunto, né, de geometria, eu quero dizer que as figuras geométricas espaciais são divididas em dois grupos, basicamente: poliedros e corpos redondos, tá bom? Lembrando, nós estamos falando de figuras ou formas geométricas espaciais, tá bom? Professora, o que é um poliedro, tá? Toda vez que nós falamos de poli, nós queremos dizer muitos, tá? A palavra poli quer dizer muitos. E edro, faces, tá? Então, por que é esse nome poliedro? Porque tem várias faces, tá? Uma das características do poliedro é essa. Segundo, o poliedro tem faces, arestas e vértices. Isso nós veremos numa próxima aula, tá? Mas, resumindo, é isso. São figuras geométricas planas. O que é? Figuras geométricas retas, que não têm curvas, tá bom? Elas não fazem curvas. Então, nós encontramos uma figura geométrica espacial reta, ela é chamada de poliedro. E corpos redondos, o nome já diz, né? Eles têm superfícies, pode ser que tenha algumas planas, mas ele tem curvas também, tá? Que é o caso do cilindro. Ele tem partes planas, mas ele tem curvas. Então, nós chamamos de corpos redondos. Ou apenas superfícies curvas, que é o caso da esfera, ok? No caso do cone, ele também é considerado um corpo redondo porque ele tem a mistura das duas, da reta com a curva, tá bom? Na próxima aula, nós veremos vértices, arestas e faces, tá bom? Mas assim, vocês estudando essa aula que eu dei hoje, já está ótimo para a atividade que eu vou postar essa semana.